noite. No Brasil, poucas famílias dominam os meios de comunicação e são donas de jornais, revistas, TVs e rádios. Acabar ou reduzir com este oligopólio é uma das propostas do Fórum Nacional de Democratização dos Meios de Comunicação, que sempre lutou para a implantação do Conselho de Comunicação Social. Para falar deste assunto, Mídia recebe hoje Edgar Rebouças, professor da FAESA, e Fernando Cordeiro, que participa do projeto Rádio Comunitária da Grande São Pedro. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. E, Edgar, primeiramente, por que existe esse oligopólio aqui no Brasil? Essa é uma história muito longa. Contar isso num programa de 30 minutos seria muito pouco tempo. Mas é o seguinte, existe uma tradição muito grande no Brasil de sempre haver oligopólios, seja na agricultura, seja na indústria, e não podia ser diferente na área de comunicação. As famílias que hoje tomam conta dos grupos de comunicação são mais ou menos herdeiras daquele oligopólio que vinha desde a agricultura, da colonização, depois virou um oligopólio industrial e mantiveram essa tradição. Entrar nesse meio, já que é um meio que movimenta muito capital, é muito difícil, principalmente para a sociedade em geral. E existe também uma regra de que as elites jamais vão deixar que seu poder seja tomado. Então, a manutenção dos grupos de comunicação serviu como uma preservação do que é hoje a elite brasileira. Então, os grupos de comunicação acabam sendo a manutenção disso, do que já existe historicamente no Brasil. E o Fórum Nacional pela Democratização da Mídia, o que ele vem fazendo em busca da democratização? O Fórum foi criado na época da Constituinte, em 1987, quando estava se discutindo a inclusão de um capítulo sobre comunicação na Constituição brasileira, na Constituição de 88. E o Fórum reuniu várias entidades, comunidades, associação de moradores, de bairros, de consumidores. Então, a sociedade começou a se movimentar, a igreja participou muito disso, para fazer com que houvesse uma participação maior da sociedade naquela que viria a ser a Constituição pós-ditadura, cidadã e tal. Porque era importante discutir comunicação. E o Fórum foi uma entidade que conseguiu reunir isso. E o capítulo de comunicação social da Constituição, ele é muito importante e tem conquistas democráticas muito interessantes. Entre elas, a criação do Conselho de Comunicação Social, que é o artigo 224, que fala o seguinte: a partir da Constituição, tudo que for relativo à comunicação no Brasil tem que passar pelo Congresso Nacional. E passando pelo Congresso, tem que ter vistas desse Conselho de Comunicação Social. Então, concessões para essas famílias, publicidade tem que passar por ali, a abertura de novas empresas tem que passar por ali, até a questão mais recente que está sendo discutida, padrão de televisão digital. Então, que tipo de televisão vai ser nos próximos anos no Brasil? O Congresso que decide. Até então, era o presidente da República que decidia. E aí ele fazia um jogo político muito grande com isso. Uhum. E o Fernando participou da Rádio Comunitária São Pedro. E como você vê, Fernando, a importância da rádio comunitária dentro da sociedade? Olha, a rádio comunitária é muito importante, porque é através da rádio comunitária que a comunidade participa, né? Participa do dia a dia, do bairro, de certa forma, né? E a gente vê assim, a alegria das pessoas quando podem participar de um projeto como a rádio comunitária. A rádio comunitária é algo muito importante na comunidade. Ela mobiliza e fortalece a sociedade? Ah, sem dúvida. Um dos momentos mais fortes da nossa comunidade, a qual posso dizer, a qual participei, foi o momento onde a rádio esteve atuando, né? Então foi um momento muito bom na comunidade, onde a comunidade se mobilizava, onde as pessoas estavam sempre em contato uma com a outra, né? Então a rádio... Quanto tempo durou a rádio comunitária aqui em São Pedro? Eu participei do primeiro projeto. Nós tivemos 2 momentos da rádio, né? O primeiro momento nós começamos na verdade em 84, quando a gente já pensava a rádio, e ela começou a funcionar em 85. Eu participei até 87, por aí, quando eu tive que sair, me ausentar para me estudar e tudo, terminar meus estudos. E o segundo projeto foi mais adiante, mas eu não sei exatamente quanto tempo mais durou, mas durou bastante tempo. E foi um momento assim, muito bom, muito rico na
na minha vida, não posso dizer assim, né? E na vida de muitos jovens que hoje sentem saudade da rádio e tudo. Né? A rádio comunitária é um exemplo de democratização da mídia, Edgar? A gente estava falando antes do fórum. O fórum tinha essa intenção de fazer com que a sociedade participasse dos meios de comunicação. Assim, a democratização da comunicação não pode ser encarada como vamos tirar os poderosos da... Quais são as primeiras medidas que devem ser tomadas? Primeira coisa, acesso à comunicação para todos. A democratização não pode ser vista como o acesso àquilo. Todo mundo tem um aparelho de rádio, ou todo mundo tem um aparelho de televisão. Alguns falam que isso é democratização, igual a democratização da informática. Colocar computador nas escolas. Isso não é democratizar a informática, isso é dar acesso. Mas o acesso tem que vir de uma outra forma. As rádios comunitárias sendo feitas pela comunidade, seja uma rádio popular. A TV comunitária sendo feita pela sociedade. E até intervir nas ações das TVs que já são estabelecidas, fazer sugestões, que tipo de programação que a gente quer, que tipo de... se você, por exemplo, não gosta de música sertaneja, que possa haver uma intervenção, já que é uma concessão pública, que haja uma discussão, não queremos um programa com música sertaneja, mas tem aqueles que gostam de música sertaneja, então que tem um canal para aqueles que gostam de música sertaneja. A democratização vem nisso, para que todo mundo participe. O grande problema, e certamente o Fernando enfrentou isso na rádio aqui em São Pedro, é fazer com que a população se manifeste. Porque a gente não teve uma formação, no Brasil a gente não teve uma formação cidadã, de participar, de se engajar, para a rádio comunitária certamente ninguém recebia para trabalhar. E é um princípio também da democratização que não sejam profissionais que estejam ali fazendo, e sim a própria comunidade. Isso acontecia na rádio comunitária? Sem dúvida. A sociedade participava, a comunidade participava? Sem dúvida. Da programação? O Edgar falou exatamente o que acontecia, porque a população ouvia o que elas queriam ouvir. Quero ouvir tal música. A rádio não tinha o disco, a pessoa trazia o disco até a rádio e a gente rodava a música que ele queria. Então a comunidade participava do projeto no todo, desde a produção do programa até na hora... Como eram feitas as reuniões para organizar, para fazer a programação? Nós tínhamos uma equipe de produção que sentava uma vez por semana e preparava ali o programa, né? De acordo com as sugestões que vinham da população. E assim saía um programa com a cara da comunidade. Eram quantas pessoas que na equipe de produção, umas 6 pessoas. 6 pessoas estavam na equipe e recibiam informações, recebiam sugestões através de que meio? Através de uma caixa que a gente tinha, um local onde as pessoas lá depositavam suas sugestões. Tipo uma caixa de correio, né? As pessoas lá colocavam suas sugestões. E a gente ali sentava, né? A equipe sentava e verificava as sugestões que eram recebidas e a gente montava o programa. Edgar, você estava falando de voluntariado, sem interesses. Até que ponto o interesse comercial prejudica na programação, no conteúdo dos programas e dos meios de comunicação? O grande problema é que as emissoras comerciais passaram a ver as rádios comunitárias como inimigo e adotaram um bordão para falar que era rádio pirata. Então, já que não era legalizado... Eram as rádios livres, passaram a ser as rádios piratas. Né? Porque como não existia na legislação esse status de rádio comunitária, então, o que não era rádio com concessão pública era ilegal. E realmente era ilegal. Se não está na lei, é ilegal. Só que as empresas de comunicação comerciais começaram a chamá-las de rádio pirata. E se é pirata, começa a atrapalhar transmissões locais, aí falava que atrapalhava a transmissão da polícia, de bombeiro, de ambulância, não sei o quê, fizeram um pânico danado. O grande problema é que as rádios comunitárias não são ameaça para as rádios comerciais. As rádios comerciais têm o público dela, têm a programação dela, e a rádio comunitária, é isso que as rádios comunitárias as rádios comerciais não entendiam. Ela tem um objetivo específico de falar questões da localidade, falar de problemas do bairro, falar de soluções próximas dali. E não para ficar tocando Chitãozinho Chororó ou Leandro Leonardo, isso as outras já fazem.
Pode até tocar, se você trouxer seu disco, quer fazer um programa sobre aquilo, vamos discutir, vamos debater, mas é mais para discutir questões locais. Essa questão de regionalização também é discutida pelo Conselho de Comunicação, né? E qual a importância dessa regionalização para democratizar os meios? O que acontece é o seguinte, quanto mais local for a comunicação, mais possibilidade de participação do local. Porque se for muito global, se a gente estiver só tocando músicas estrangeiras, as pessoas não vão ter muito interesse em participar. Mas se começa a tocar a banda de Congo do bairro, ou então um grupo lá, mesmo um grupo de música da igreja do bairro, tocou, isso atrai a participação das pessoas, porque elas veem o seu próximo. É isso que as pessoas querem na comunicação, querem se ver, querem fazer participar. O grande problema, e eu acho que o Fernando pode falar melhor disso, é sobre essa participação. Como conseguir convencer as pessoas a continuarem participando, a serem ativas e não somente passivas. Ok. Como conseguir incentivar essas pessoas, a gente vai estar discutindo no próximo bloco. O MID vai para o intervalo e volta já. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Mídia hoje discute sobre democratização dos meios de comunicação. No bloco anterior, a gente estava falando de como incentivar a população a participar dos programas regionais, né? E como isso aconteceu, Fernando, lá na Rádio Comunitária de São Pedro? Nós tínhamos um espaço onde as pessoas que tinham algo a apresentar, uma música, ou aquelas pessoas que tocavam algum instrumento, iam até a rádio para se apresentar. E isso era interessante porque a pessoa que ia lá se apresentar na rádio, ele contava para os outros, né? E isso acabava criando, assim, uma briga entre as pessoas em querer, não, na verdade não é uma briga, assim, a vontade de querer estar lá se apresentando, mostrando o que sabe a comunidade, né? E a gente, sim, a cada dia a gente via os talentos que a comunidade tinha, que estava escondido. E por que acabou a rádio comunitária, Fernando? Acabou porque a rádio começou a ter gastos, né, com equipamento, e a equipe não conseguiu mais, assim, a dar manutenção dos equipamentos. E aí acabou se desfazendo um pouco por conta disso. Outro fator também que levou a rádio a, na verdade, não acabar, né, mas dar um tempo, porque a rádio era instalada numa casa de uma pessoa e começou a se envolver. Era tanta procura que tinha das pessoas à rádio
que começou a atrapalhar a vida daquela pessoa que morava naquela casa. Porque vocês não conseguiram um lugar público para montar a rádio? Nós não tínhamos um lugar seguro, na verdade, né? Nós tínhamos um centro comunitário que poderia muito bem lá instalar a rádio, mas não era seguro, porque tinha equipamento, era caro, e a gente tinha medo de alguém entrar e levar o equipamento. Então isso levou até a dar um tempo. E a pretensão agora? Vocês pretendem voltar com a Rádio Comunitária de São Pedro? Ah, sim, com certeza. A intenção hoje é retomar o projeto, né? Só que muito mais maduro agora, né? Porque na época nós estávamos começando, era uma equipe de pessoas com boa intenção e que começamos o projeto e que deu certo. E hoje não, hoje já tem a gente já conhece, né? Sabe um pouco da lei, a gente sabe até um pouco mais do que a comunidade quer. Então a gente quer retomar esse projeto para dar alegria a esse bairro que está precisando muito. Okay. Gabi, deixa eu complementar. Tem essas dificuldades para uma rádio já são muito grandes. Para uma TV, maior ainda. E existe a possibilidade da TV comunitária. Quem está assistindo agora, se mudar o canal aqui do 14 para o 13, vai ver um slide lá pedindo para entrar em contato com um número, que é o número do Sindicato de Jornalistas, para montar a TV comunitária. Porque as comunidades têm que participar e está sendo difícil, porque uma TV é mais caro ainda, sim, uma rádio já é cara. E a TV tem esse espaço, que é aqui o canal 13. O maior problema que se enfrenta, então, é a falta de as pessoas participarem. De capital para entrar. As pessoas... Não, é caro, isso é caro, mas o maior problema é a participação. É ter gente que voluntariamente queira trabalhar. Funciona em alguns lugares com participação de estudantes de comunicação que vão nas comunidades, se oferecem para ajudar, fazer capacitação. Mas aqui em Vitória a gente está tendo dificuldade ainda. Agora, na sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista, a gente vai ainda continuar tentando montar uma TV ou rádios comunitárias através de voluntariados, ou se existe alguma proposta de meios de comunicação democráticos com um capital? Mas aí perde capital financeiro. Sim, mas aí perde a função. Se for pago, perde a função do que deve ser o popular. Então, tem que vir do povo, tem que vir de um anseio do povo. Tinha um teórico, um alemão, chamado Enzensberger, lá nos anos 70, que ele falou sobre o uso emancipador dos meios de comunicação. Onde se tem poucos proprietários, que é aquilo do oligopólio, teríamos uma televisão feita por todos e para todos. Onde tem um domínio de técnica específica por profissionais, teríamos a técnica dominada por todos. Cada um com sua câmera, cada um com seu transmissor de rádio, todo mundo interagindo na comunicação. E se a gente associar isso ao lucro, aí a gente cai no comercial. Aí passa a reproduzir o que é... E como participar sem ser voluntário numa TV comunitária? Não, só tem forma de participar como voluntário. Sendo estudante ou sendo membro da própria comunidade, fazendo uma proposta para a sua associação, ou para um sindicato, ou para uma ONG, de fazer com que uma rádio ou uma TV entre no ar. Mas precisa de gente. E é difícil que as pessoas saiam da sua posição de passividade para interferir, para entrar na televisão e começar a fazer aquilo que ela gostaria de ver na televisão, ou se ver na televisão também. É muito mais fácil, ainda mais no Brasil, que tem uma televisão de qualidade boa, as pessoas preferem ficar em casa, assistindo televisão, se divertindo, no domingo e tal. Vou perder meu tempo nada, ir lá fazer programa, falar dessas coisas chatas. Coisa chata nada, é falar dos seus vizinhos, falar dos... Foi o que aconteceu na rádio, né? Essa era a diferença da rádio popular, né? Porque as pessoas iam lá voluntariamente participar. Uhum. E elas se sentiam assim, fazendo parte daquele projeto que era dela, né? E isso era o interessante da rádio. Porque eu acredito que se pagasse, perdia a essência da coisa. Fernando, então essa era a diferença. E fala um pouco pra gente sobre o trabalho que a Cecília Peruso, jornalista, ela escreveu um livro, Comunicação nos Movimentos Populares, em que um capítulo é sobre a Rádio Comunitária de São Pedro. Como foi esse trabalho junto com ela na rádio? A Cecília, para nós, foi maravilhosa. Posso dizer aqui, porque a Cecília, ela nos ajudou a gente dar os primeiros passos, né, na rádio, a começar tudo, né, nos orientar.
em tudo que a gente precisava, esteve muito presente na época da rádio, né? E ela nos ajudou muito. E o que a gente precisava da Cecília, ela nos ajudava, informava, precisava dar um curso qualquer, ela estava pronta para nos ajudar. Então a Cecília, para nós, assim, é alguém que a gente não pode esquecer jamais nesse projeto de rádio. Inclusive, caso a gente retome, pode ter certeza que eu vou trazer ela de novo, né? Para ela nos ajudar novamente. Eu sei que ela não está aqui mais, mas a gente tem contato, tem gente acha Cecília para ela nos ajudar novamente, né? Cecília chegou a ser professora aqui na FAES um tempo. Logo que ela aposentou na UFES, ela trabalhou aqui na FAES por 1 ano e aí recebeu um convite para ir ser coordenadora de um curso de mestrado em São Paulo e foi embora. Perdemos Cecília aqui com São Pedro, tão próximo. E Edgar, os meios de comunicação não. Agora foi aprovada a lei de 30% de entrada de capital estrangeiro nos meios de comunicação. Em que essa lei vai modificar a mídia hoje, a situação? Também é outro assunto que daria outro programa. Mas é o seguinte, no meu ponto de vista, a abertura do capital para empresas estrangeiras, esses 30%, em um primeiro momento vai mudar muito pouco. Aquele alarme todo que tinha, vai mudar a cultura nacional e tal. Já existe uma tradição da televisão brasileira, da rádio brasileira, dos meios de comunicação brasileiros, eles têm características locais. Então, uma empresa americana que venha se instalar aqui, Walt Disney, Time Warner, Bill Gates, eles não vêm se instalar aqui, não mais com aquele objetivo que se pensava nos anos 70, dominar a cultura de todo mundo, as mentes e tal. Eles vão se instalar aqui para ganhar dinheiro. E eles vão se associar com a Globo, sabendo que a Globo dá dinheiro, fazendo Cidade dos Homens, financiando Central do Brasil, fazendo o Auto da Compadecida, fazendo as novelas de qualidade. É isso que eles querem. Eles não querem botar uma novela americana para passar às 8 horas da noite. Eles querem ganhar dinheiro com a novela brasileira. Você não acha que vai aumentar o oligopólio que já existe? Vai fortalecer mais as empresas que já existem. Vai dar mais dinheiro. Elas estão precisando de dinheiro. Porque algumas delas estão à beira de falência. E mantém até trabalho. O que acontece também é que esse capital estrangeiro pode entrar também em outras empresas, em empresas pequenas. Então, que pode ajudar a diluir esse oligopólio. Então, em vez de estar centralizado num grupo de entre 7 e 10 famílias, que são empresas sempre familiares, começa a expandir. Outras pessoas começam a morder um pouquinho e até diminuir o grande quase monopólio da Globo. Tanto que a Globo foi um grande defensor da não abertura dos 30%. A Globo não queria que abrisse, porque ela sabe que os outros passam a ter dinheiro e concorrer com ela. O que você acha sobre isso, Fernando? Bem, o que o Edgar está colocando aí é interessante porque eu acredito que não há interesse, principalmente da Globo, que se abra os meios de comunicação de jeito nenhum, porque a tendência é que os outros sejam bem pobres e eles no topo de tudo, né? Então, não acredito que a Globo vá, de forma alguma, querer que os outros melhorem, né, de padrão, e eles querem dominar sempre. Né? É isso que eu penso disso. E sobre o 100% nas mãos de pessoa jurídica? É um outro aspecto dessa mudança da Constituição, que é o artigo 222, que além de abrir para o capital estrangeiro, antes na lei falava que as empresas de comunicação só podiam ser de pessoas físicas, porque o governo queria saber quem era o dono, para responsabilizar o dono. Hoje não, virou uma empresa. Então você pode ter uma empresa SA, botar ações a Globo até chegou a ensaiar isso no mês passado, mas desistiu agora, de botar ações na Bolsa de Valores. Porque aí não vai ser mais a empresa do Roberto Marinho, vai ser uma empresa que tem maioria do capital do Roberto Marinho. Isso, no meu ponto de vista, ajuda até a diluir esse poder na mão de tão poucos. Então, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, que é o grande patrão das comunicações na Bahia, Sarney no Maranhão e tal, se eles começam a vender para injetar dinheiro nas suas empresas, eles começam a perder o poder também. Porque tem mais gente para participar da empresa deles, para dar piruada, para dizer que não quer um programa assim, que quer um programa assado. Então, tira aquela coisa do Roberto Marinho com os filhos dele e com os apadrinhados e começa a ter
entra um banco investindo, entra a Vale do Rio Doce como sócio, entra o Grupo Votorantim. Então começam a ter empresas que querem ter lucro e vão querer exigir mais daquele grupo, e não só interesses políticos, econômicos e tal. Ok. E no dia 21 a 24 de novembro vai acontecer o Fórum Social Capixaba, né, que é uma versão local do Fórum Nacional, do Fórum Social Mundial. E para maiores informações, número de telefone 3223-2400. Vai ocorrer nesse fórum palestras falando sobre democratização da mídia também. E muito obrigada pela presença de vocês aqui. O Fernando pode estar voltando aqui falar para a gente mais do projeto da nova rádio comunitária que está entrando que está tentando conseguir, né? E boa noite, até o próximo Mídia. completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Thank you.